Acende a luz lá, ficou ruim. Essa? Isso. Apaga de novo pra mim ver. Tipo, tá tão bom. Agora você ficou melhor, né? Gente, a gente tá testando, tá bom? Pra ver se vai dar certo as câmeras. Boa noite. Que branco. Gente, boa noite, tudo bem? A gente tá testando. Eu e a doutora Renata, as nossas câmeras. Vamos ver. Convidando a doutora Renata, vamos ver se vai dar certo. Oi, peraí, vamos arrumar. Tô ao contrário. Tá dando certo, gente. Quase 8 horas, quase na hora. A gente tá testando a câmera, tá bom? É. Estamos aí ajustando para vocês verem a gente. Eu acho que minha imagem tá ok aí. Tá ok, gente? Minha imagem. Nossa live vai começar às 8 horas, tá, pessoal? A gente tá ajustando as câmeras. Oi, Ju, lindona. Tá ouvindo a gente? Grande beijo. Shirley. Pessoal, a gente está testando a câmera, tá? Então, a doutora Renata ela já vai entrar. A gente está testando aqui. Sejam bem-vindos. 8 horas a gente começa a nossa live, ok? Pronto. Agora deu. Agora deu. Agora deu. Vamos esperar uns minutinhos, o pessoal entrar, faltam 5 minutinhos ainda. Tá bem. Para os que estão aí, boa noite. Que bom que vocês estão, estou feliz que vocês estão aqui. A gente vai conversar um pouco mais. Conhecimento, não é? Para a gente estar usando na nossa vida, nossa família, nossos amigos. E também para conhecer um pouco mais, tá? Sobre esse conhecimento, todos vocês. Muito legal. A gente está trazendo aqui, que é interessante todo mundo ter esse conhecimento, né? Uhum. Tá ok. Vocês estão ouvindo a gente bem? A imagem tá legal? Como que tá, pessoal? Isso. Porque a transmissão tá rolando de Maringá, tá? A doutora Renata mora em Maringá, eu moro aqui em Rolândia. A gente tá unindo aí essas duas cidades hoje. Oi, Shirley, tudo bem? Quanto tempo? A Ju, tô olhando agora, gente. Jaque. A Jaque tá. Oi, Jaque. A Bispa, boa não sei noite. se é o nome. Boa Marta, noite, Marta, nossa tia. Oi, Adriano. E tem mais uma pessoa aqui. Tá em Beleze. Embeleze, eu embeleze. É onde a Jéssica trabalha, onde ela é pedagoga empresarial. Isso mesmo. A gente só vai dar mais uns minutos, 4 minutinhos, gente, para dar o horário certo, tá? Isso. Pra gente poder começar, que o pessoal aí vai entrar no horário aí que a gente combinou. Ok? Já vamos ver as perguntas aí sobre esse assunto que a gente vai trazer para vocês. Caso vocês conheçam alguém que você possa dizer, será que essa criança ela tem superdotação, essas habilidades? Eu acho que tenho,
Manda para os pais, para a família. Tá tempo ainda de mandar para ter esse conhecimento. Não é porque às vezes a gente dá uma percebida, então hoje a gente vai esclarecer bastante coisas, né, Jéssica? Sobre isso, Sim. e às vezes mandar para alguém que você acha interessante, você pode mandar convite. Seja bem-vindo. Pessoal, a câmera tá boa aí, né? Tá bom para vocês? Coloca um ok aí, se tiver, por favor, só para a gente ter um feedback. O áudio, a imagem. Agora que eu vi as pessoas mandando mensagem, gente, eu responder. Isso. Vamos lá, minhas amigas lindas, não ia perder Ju, Tá, gente, uma grande amiga de longa data, mora dentro do meu coração. Ju, obrigada por acompanhar. Grande conhecimento a Jaque também, minha colega de trabalho, muito bom, obrigada por prestigiar, realmente é um grande conhecimento. Você aí que agora tem uma sobrinha, então quem tem aí criança na família, é interessante ter essas dicas aí, porque a família consegue perceber. A gente vai explicar isso ao decorrer da live. Até que não tem criança na família, vai chegar criança, vai chegar pessoa, é importante ter esse conhecimento. Shirley, ela falou, tudo bem? Tudo bem, e você? Como você está? Ótimo ter você aqui. Acho que elas estão falando de que tá bom a imagem, não é? Que eu perguntei? Então é Obrigada. Tudo ótimo. Então tá. Obrigada, perfeito. Menina. Só a Jéssica dá um feedback um minutinho. E a gente começa. Tá bom. Uau. Olha lá, Shirley falou que sim. Espaço Giovana, gente, foi uma aluna da Embeleze, com muito carinho. Giovana, seja bem-vinda à nossa live, lindona. Pessoal, vamos lá então. Vou me apresentar aí. Se alguém estiver na live e não me conhece, eu sou a Jéssica Bernardelli. Eu sou coordenadora pedagógica há mais de 13 anos. Tenho formação em gestão educacional, pedagogia empresarial e mais um monte de especialização. Já trabalhei bastante com criança, como professora de educação infantil, e coordenação pedagógica e ensino fundamental, ensino infantil também, mas a minha grande paixão é a área empresarial, que é uma área nova. Logo eu trago uma live sobre isso aqui para vocês, tá? Então, sou coordenadora pedagógica do Instituto Embeleze há 5 anos. Já fui da Microlins, tenho bastante experiência, já participei de consultorias também nos meus projetos, enfim. Então, essa sou eu. E a nossa convidada especial, gente, é a minha irmã, pelo sobrenome vocês perceberam. É a Renata Bernardelli Martim, e ela é psicóloga, gente, há muito tempo. Nem sei quantos anos também tem especialização, tem muito conhecimento, e eu vou deixar ela se apresentar para vocês. Tá bom, obrigada. Bem, eu sou a Renata Bernardelli Martim, sou psicóloga formada há 14 anos, tenho bastante experiência na área clínica e na área escolar. Na clínica, eu sou especialista em tratamento de traumas e fobias. Eu tenho aí residência, tenho bastante especializações e cursos, bastante experiência. E também sou psicóloga escolar, lá em Presidente Castelo Branco. Um beijo, Presidente Castelo Branco, aqui no Paraná, perto de Maringá. Amo as escolas, nossas 2 CMEIs, nossas 2 escolas de ensino fundamental. E trabalho com psicóloga escolar e amo a psicologia junto com a educação. Né? Nossa família tem educadoras, né, Jéssica? Nossa referência é a tia Marli Bernardelli, a nossa referência. E nós amamos a educação. Então, eu amo a educação e a clínica. E eu me realizo nas 2. E, tendo a experiência tanto na clínica quanto na educação, tive pacientes com esses laudos, né? De altas habilidades de coordenação. E aí a Jéssica me convidou para estar contribuindo hoje com informação da minha experiência para vocês. Tá? Sejam bem-vindos. Obrigada pelo convite, Jéssica. Muito feliz. Gente, eu estou como uma psicóloga para falar sobre isso com tanta experiência. E nós temos, além desse parecer profissional, eu tenho um filho, o João Marcos Bernardelli Peron,
que Orgulho. tem nosso bebê da família. Gente, ele tem 16 anos, tá para fazer 17, e ele tem altas habilidades. Então, por isso que eu me aprofundei mais, né? Porque eu era da área da educação, mas eu não tinha conhecimento muito a fundo. Porém, eu queria entender o que eu tinha dentro de casa. Então, eu fiz um TCC, eu acompanhei ele, faz bastante tempo que a gente descobriu isso. Então, como eu disse aí, quando eu apresentei, eu vou dar um parecer pedagógico, a doutora Renata vai dar um parecer psicológico, e nós temos também uma experiência também pessoal, que é o meu filho, que a Renata sempre acompanhou ele, então a gente pôde acompanhar uma criança com altas habilidades de pertinho. Então a gente vai trazer essas informações para vocês, tá? Vamos começar então, pessoal. Muita gente talvez não sabe. Gente, mas o que é altas habilidades, superdotação? Gente, aquela pessoa que tem o QI a mais, o QI acima, tá? Qual que é a diferença entre altas habilidades e superdotação? É realmente o nível de QI, tá? Tem um nível de 121 até 130 é altas habilidades. A mais de 130 é superdotado, gênio, como falo, entendeu? Então, é essa a diferença. E aí, são pessoas que têm o QI acima da média. Ok? Então é disso que a gente vai falar hoje. E tem, gente, tanto o lado positivo quanto o lado difícil, né? Vamos falar o lado difícil. Então é isso que a gente vai trazer aqui, todo esse parecer. E uma das coisas que eu posso dizer para vocês, gente, que um aluno, uma criança com altas habilidades, ela vive em dois extremos. Presta atenção, vê se você tem alguém aí que você convive que é assim, né? Ou ela é totalmente isolada, ou ela é o centro das atenções. Então, dentro de um e de outro, a gente tem aí vários níveis, entendeu? Então, por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado na hora de identificar. Mas se, às vezes, o aluno ele é muito isolado, aquela pessoa que fica muito quieta, não se socializa, ou aquela que socializa muito, tem muita atenção, então a gente pode ter esses dois comportamentos. Então, isso é algo bem interessante que eu descobri também depois que eu já tive meu filho. Porém, gente, tendo uma boa identificação, tendo tudo que a gente vai explicar o que ele precisa, a criança, ela consegue ter uma vida equilibrada mesmo com essas altas habilidades, tá? É isso que a gente quer trazer aqui para vocês. Doutora, quer falar alguma coisa? Sim. Normalmente, que nem você falou, a ideia que se tem de um superdotado é aquela criança normalmente a que mais assim aparece. É inteligente. É um orgulho, né, para os pais, para a família. Só que muitas vezes a gente precisa entender que a criança, a superdotação, dá para perceber quando ela é menorzinha, criança, mas começa a se perceber mesmo e se avaliar, os psicólogos, a equipe pedagógica, quando ele entra na CMEIs, até na educação infantil. Você vê que a criança tem um desenvolvimento diferente do desenvolvimento esperado para as crianças da idade. A questão da fala, a questão da cognição. E quando chega no ensino fundamental, que ela começa a alfabetização, ela é uma criança que está muito discrepante das outras. Só que dependendo da forma como ela se comporta, se ela ficar muito dentro de si, às vezes não é percebido. Às vezes não é compreendido. E eu vou explicar depois para vocês os tipos de inteligência que um superdotado tem de altas habilidades. Então, assim, parando para pensar, nós estamos falando de uma criança que não sabe que tem altas habilidades. E que a família e a escola estão percebendo. Então, para ela pode ser uma coisa muito legal, como pode ser difícil. Por exemplo, eu trabalhei no CISC aqui em Maringá, uma época que eu tive um paciente que tinha diagnóstico. E eu pude perceber, né, numa ocasião, ele com outra criança. E ele falou assim, mas isso é muito fácil. Como que você não sabe disso? Ele olhou para mim e falou assim, como que ele não sabe disso, gente? E era uma coisa muito difícil, que para a idade dele era muito simples. Então a criança ela não tem noção que ela tem altas habilidades. Então, a altas habilidades ela pode ser uma coisa, algo positivo ou negativo, porque nós estamos falando de uma criança. E quanto mais conhecimento e informação, que nessa live aqui, melhor é para a família acompanhar, porque nós estamos falando de crianças, que começou a sua vida, a percepção do mundo agora. Né? Isso que é importante, porque às vezes olha assim, meu filho, tem muitas pessoas, Jéssica, que os filhos vêm para a gente, psicóloga, porque ele tem problema de aprendizado.
Ele tem problema. Chega lá, é uma criança de altas habilidades. Gente, entende? é isso uma coisa, eu vou falar uma coisa que a doutora disse, é que é muito real. Pode ser confundido, gente, um aluno de altas habilidades dentro de uma escola, ele pode ser confundido com um aluno com dificuldade de aprendizado, tá? Por isso que o educador, a gente vai chegar nisso ainda, ele precisa ser muito bem treinado, ter uma observação, um olhar muito especial, para realmente diagnosticar certo, porque ele pode ser confundido com um aluno com dificuldade de aprendizado. Isso é bem real. Exatamente. Gente, eu vou falar um pouquinho agora, muita gente me pergunta, vou falar como mãe, né? O João, né? A doutora Renata acompanhou aí, como que foi? O João, ele teve algumas coisas na infância, que agora que eu tenho outros filhos, eu percebo que realmente era diferente. Mas como foi dito no começo da live, às vezes, como eu tive um filho só, era o meu primeiro filho, eu não conseguia comparar com outra criança. Um exemplo, o João, desde muito pequeno, ele ia no mercado e ele fazia as contas de cabeça. Claro que ele arredondava os centavos, tá? E sempre dava muito próximo. A gente achava lindo, mas eu nunca imaginava que ele tinha algo assim, né? Mas não é uma regra, tá? É uma característica que veio do João, que tem alguns. Outra coisa, desde quando ele começou a falar muito pequeno, ele sempre falou português muito correto. Era algo que até assustava. Pra eu, tipo, uma criança começou a falar agora, fala pra eu, você para e fala, mas como assim? Parecia um mini adulto falando. Então, não sei aí, a doutora Renata, ela observando como tia, mas o João Marcos, eu acho que essas duas características, quando ele era bem pequeno, foram algo assim que agora eu entendo que eram já características dele. Exatamente. Mostrando que ele tinha algo especial. Porque ele foi o nosso primeiro da família, né? Sou eu, a Jéssica, minha mãe fala que nós somos os PPP da família dela, né? Que não é o projeto político pedagógico da escola. É a psicóloga, a pedagoga e o policial, né? São os 3 filhos com profissões com P. E o João Marcos foi o primeiro. A Jéssica foi a primeira que teve filho. Então, assim, a gente não tinha, isso acontece muito, viu? Se tem mãe e pai aqui. Nossa, mas eu não sei se meu filho... Eu tenho impressão, ó, mães e pais. As impressões de vocês são fantásticas. Confie nas impressões. O que tem de mãe que fala, mas eu imaginava que era isso mesmo. Por quê? Porque você conhece teu filho mais que todo mundo, por mais que ele está na escola, que a escola está lá, tem o psicólogo, às vezes o psicólogo escolar, às vezes o terapeuta, mas você como mãe percebe. E se você tem aquela pontinha de que, eu acho que pode ser, vai avaliar. Porque quando você tem um filho, às vezes é difícil. Então, no caso do João Marcos, né, Jéssica, só tinha ele. E ele falava muito bem. E na época eu fazia faculdade ainda, não era formada. Então, João Marcos, quando ele nasceu, eu estava no primeiro ano, né, da faculdade. E ele falava muito bem. E eu lembro até hoje, ele não estava nem na escolinha, ele devia ter uns 5 anos. E ele ficava muito comigo, meu grudinho, né? Que eu sou tia com açúcar. Meu sobrinho gosta de mim, eu amo eles. E aí eu lembro que eu falei, João Marcos, vamos contar? Vamos. E aí, vocês vão entender por que contar. Aí ele começou a contar dezenas, milhares, centenas, milhares. E aí eu falei para ele, tem 1 milhão. Aí depois é 2, 3, igual o número 1, 2, 3. Gente, aquele dia o João Marcos cantou infinito. Ele tinha acho que menos de 5 anos. Aí eu falei, uau, que legal que ele conta. E fala aí, mamãe, vou dar o prazer de você falar qual que é a habilidade do seu filho. Habilidade, gente, lógica, matemática. Ele tem um laudo, João Marcos, né? Então é comprovado. Ele tem altas habilidades acadêmicas. O que é altas habilidades acadêmicas? É português e matemática. Mas a matemática é onde a gente está conversando hoje sobre isso. Foi isso que apareceu na live. Ele, mãe, não gosto, mas vocês podem falar de mim. Ele fala para mim, é fácil, professor de matemática. Ele fala para mim, isso é muito tranquilo isso para mim. Às vezes as outras matérias para ele, tá, gente? Que às vezes ele tem altas habilidades em uma área. Tá? Existem várias áreas que a doutora Renata vai explicar. Ele tem acadêmica, que é português e matemática. Então, o jeito que geografia é muito difícil para ele às vezes demora para aprender. Matemática, o professor falou para ele, é tudo muito claro, é tudo muito leve. Então, o João Marcos teve algumas características, a Renata aí como
formando aí, ela fazia faculdade, então ela me falava muito, me ajudou muito nesse processo do João, assim, de ser mãe. Então, devo muito à doutora Renata, minha irmã, porque ela falava como tinha que lidar, como tinha que fazer. E a gente nem imaginava que a gente tinha um bebezinho ali com altas habilidades. Não é verdade? É uma alegria para a família, porque no caso do João tinha tia, fazia faculdade de psicologia, a mãe, pedagoga, depois tinha psicóloga, mãe pedagoga, e aí ele foi tendo esse olhar. Mas assim, existem vários tipos de inteligência, e pode parecer às vezes meio assim, falta um pouco de conhecimento que a gente está passando aqui, nós queremos que compartilhe, que cresça esse conhecimento. Vamos supor, o João Marcos tem na área acadêmica, né? Ele tem a parte de lógica, matemática e a verbal, as duas. Ele sempre falou muito bem. Eu lembro que eu falava para ele assim, quanto que é minhas contas? 200 mais 500 e tanto redondo. Ele dava tanto. Ele tem a forma dele falar também. Porém, tem outros tipos de altas habilidades. Porque a nossa vida não é só português e matemática. Nós somos feitos de várias coisas. Então, assim, eu vou explicar para vocês agora um pouco, tá, Jéssica? Para vocês já irem pensando na criança, ou às vezes até você que é adulto, que eu acho que tem alguma coisa, minha mãe falava, vocês vão sentindo. Então, existem vários tipos de inteligência, nós somos compostos de inteligência. Qual que é considerado como inteligência? Ah, porque eu tenho bastante conhecimento. Não. A inteligência é quando aquele conhecimento ele faz parte, ele processa dentro do seu cérebro, você consegue ter uma visão analítica, crítica dessa informação, ela faz sentido para você, e se não fizer, você vai questionar e encontrar uma resposta. Por exemplo, que cor que é esse marca-texto aqui? Rosa. Rosa. É rosa? Rosa. Chega aqui. É que a luz fica ruim, mas ele é cor-de-rosa. Olha a minha unha aqui. Aí se eu falar assim, não, mas esse negócio aqui não é rosa, não. Não, claro que é. Como é que você sabe que é rosa? Não, porque tem o arco-íris. No arco-íris tem essa cor, essa cor, essa cor, essa aqui é rosa. Ah, tá. Rosa. Isso aqui, ó, uma criança aprende assim. Ó, mas esse parece com esse. Tá vendo? Que é rosa claro. Ah, é igual. A criança processa assim, ela aprende assim. Agora, se você falar assim para ela, olha, uma criança de 1 ano tá falando, olha, se você atravessar a rua, o carro pode te pegar. Ela consegue entender? Não. Porque a velocidade do processamento da informação para ela não é tão rápido quanto se você falar para uma de 5. Mas mesmo assim, a de 5 ainda não tem a noção da velocidade dos carros. Então, por isso tem esse cuidado. Então, a criança que tem altas habilidades, ela já consegue entender mais rápido essa informação. Por isso que você vê crianças com pouca idade, que esse dia passou na televisão um menino, sabe todas as bandeiras, hinos do país todo, conhece cores, ao João Marcos, sabia números infinitos. Por quê? Porque, como é que ele conseguiu isso? Porque ele tem a capacidade crítica de ouvir essa informação, ela processar e fazer sentido para ela. Então, por isso que eles têm a cabeça parecida com de mais velhos, mas emocionalmente eles são crianças. Entende? Agora, tenta se colocar no lugar. Pensa aí, Jéssica, vocês. Tem uma fila, né? Uma fila de pessoas que estão andando bem devagarzinho. Você está lá no meio. E você consegue andar mais rápido. E você não pode. E se você sair correndo, você está saindo da fila. Ah, mas como? Não respeita. Uma analogia, tá? Como? Assim é a criança com altas habilidades. Que eu vou explicar para vocês. Ela vê mais para frente e ela se sente deslocada. Porque tem muita criança, professor, que olha assim, ele é hiperativo na sala de aula. Ele faz a tarefa? Faz bem feito? Faz. Qual que é a velocidade que ele processou aquilo? Porque ele fez a tarefa, terminou e ele vai zanzar na sala. Porque ele já sabe. Eu já ouvi de uma criança, mas é muito chato minha escola, minha sala. Eu acabo, não tenho mais nada para fazer. Olha o alerta aí, ó. Peraí, ele acabou rápido e está atrapalhando a turma. Essa criança não está processando muito rápido? E se passar muito tempo, começa a escola fica chata, e você fica o inteligente, o sabe tudo, e começa a ter problemas sociais. Por isso que é importante identificar.
Isso quando nós falamos da inteligência lógico-matemática, que é números, a facilidade de fazer cálculos, de entender equações, tudo ligado à parte mais, assim, não racional, mas a parte mais exata. Tudo que tem a ver com exatos, dimensão, altura, profundidade, tudo isso para quem tem a inteligência lógico-matemática é muito fácil. Tem a outra inteligência que o João também tem, que é a segunda, que é a inteligência verbal, criança que fala muito bem, que é persuasiva, né? Já vi na escola no ano passado uma criança que fala muito bem, que não senta e brinca comigo, senta e conversa. Que parecia um adulto na verbalização e na forma que processa as coisas. Só que aí o sofrimento é grande, porque entende o que é morte, entende o que é separação de casamento, mas também entende o que é sucesso. Então, assim, essa lógica da verbalização, de entender o que é dito. Existe uma outra, Jéssica, muito interessante, eu vi da televisão ontem, ela não tem laudo. Inteligência musical. Então, vou perguntar para vocês. Vocês já tentaram tocar um instrumento? Tentaram tocar o violão eu tentei, não é fácil. Tem aquelas letrinhas F, FM, F com asterisco. É um negócio que tem toda uma lógica, não é fácil. Quem quer tocar piano, que tem um monte de coisa, é difícil. E tem criança que nem aula tem disso, mas tem toda a noção. Tem criança que consegue saber a noção disso aqui, ó, com isso aqui, ó. Tem diferença de som. E a criança já, opa, pode ser uma criança que fica irritada com o que os amigos estão falando, porque às vezes é uma nota muito mais aguda do que está falando, um grito. Ai, mas tem autismo. Peraí, vamos avaliar essa criança. Né? Inteligência musical. Você vê muita gente que nunca fez aula de nada e tem uma superdotação. Ah, mas você pode pensar, mas eu aprendi um monte de instrumentos sozinho. Talvez não tinha laudo na sua época, mas provavelmente você seja um superdotado da inteligência musical, que é outra área da vida. Tem a naturalista também. A naturalista, Jéssica, é linda. Tem umas pessoas do grupo de pintura, o nosso pai, né, Jéssica? Ele era artista plástico, pintor e tal. Então, eu tenho um pouquinho desse dom dele e entrei em grupo de pintura. E tem um pessoal lá que eu falo para eles que eles são impressora. Vocês são impressora, gente. Eles pegam e olham o rosto da pessoa e vai fazendo assim, e vai saindo idêntico a foto, sem ter que fazer aula. A noção que você tem que ter de espaçamento de olho, meu pai me ensinou. Espaçamento de olho, nariz, tudo é simetria. Ó. Isso aqui é simetria, isso aqui é simetria. E fazer perfeitamente os traços perfeitos, sombreamento sem ter uma aula. São pessoas que são superdotados na inteligência naturalista, de traços, cores, formas, profundidade. E às vezes tem uma criança lá que na matemática, da língua portuguesa, mas está dando aula, ele pegou e desenhou um negócio fora da realidade para a idade dela. Aí você fala, ah, é bom em arte. Espera aí, a gente não está com altas habilidades aí, Jéssica? Exatamente. Que a cobrança do português e da matemática vai ser difícil, mas a valorização daquilo, a autoestima da criança. Porque não é, você é bom em matemática, é você é bom, você não é bom. Exatamente, em alguma área você é bom, exatamente. Você é bom. E se você é muito bom naquilo, você é muito bom nisso, mas não precisa ser tão bom naquilo. Então, por isso que é importante. Que a criança, Jéssica, tem uma frase que fala assim, se você humilhar uma criança, ela não vai ficar com raiva de você. Ela vai ficar com raiva dela. Porque a criança se vê através dos olhos dos adultos. Entende? Exato. E aí tem uma outra que é inteligência interpessoal. A interpessoal, ela... Sabe aquela pessoa que tem a empatia? Aquela criança extremamente empática, que sente a dor do outro? Que consegue sentir quando está triste, quando está feliz, que é uma coisa fora da realidade, que muitos psicólogos são. É a inteligência interpessoal e intrapessoal, de conseguir entender o movimento do outro. Então você vê como é que abre. Peraí, não é só mais português e matemática? Peraí, habilidade de tudo isso. É um leque que é lindo de se ver e que precisa ser explorado dentro da escola, não é? Exatamente. O João Marcos, ele participa, né, de uma sala de recursos que eles têm o direito, tá? Que é a educação especial. Gente, altas habilidades é uma educação especial. Normalmente falam, educação especial, é síndrome de Down. Não é, gente. Educação especial também é altas habilidades. Eles se encaixam, então eles têm o direito
depois de diagnosticado, entrar em uma sala de recursos. E o João Marcos participa aqui na escola com a Marcela maravilhosa, doutora, não, é a mestre Marcela. E a gente teve uma reunião esses dias, e lá teve doutora Renata, teve um aluno que tocou o piano para nós, que ele tem essa alta habilidade, tá? Tinha os meninos lá que soltaram o foguete, que foi o João, de matemática, teve toda a parte do João Marcos ali, de exatas ali. E teve também, gente, uma exposição de desenhos, tá? Que o pessoal fez um sombreamento. Então, assim, alta habilidade não é só quem sabe fazer conta. Não é isso, é realmente um leque aí de áreas. E, já que a Renata comentou ali atrás sobre o nosso pai, gente, o nosso falecido pai, foi um pai incrível, um vô maravilhoso. Incrível. Eu não posso diagnosticar, né, que Deus o tenha, ele já é falecido, porém eu acredito que meu pai, pelo que eu estudo, eu acredito que seja a opinião da Rê também, que ele tinha altas habilidades. E existe, gente, altas habilidades, aquela pessoa que tem altas habilidades em todas as áreas, que eu acredito que o nosso pai, ele era realmente superdotado em todas as áreas. Por quê? Porque ele era um artista plástico, ele desenhou o rosto do João Marcos, desenhava, né? E ele também era muito bom, gente, em matemática e português. Até quando lá, eu vou contar um pouquinho do João, sobre o que você disse das características. Eu vou apontar aqui depois as características. A primeira professora, Ana Margarida, eu acho que ela não está na live, mas é o que eu agradeço demais, é a primeira professora da escola aqui, Maria Teixeira Jorge, tá? Aqui de Rolândia, escola que eu estudei, a Rê estudou, eu fiz estágio, enfim. A professora Ana Margarida, um dia ela me chamou para uma reunião e falou para mim, Jéssica, tudo que eu falo pro João Marcos, ele me questiona. Se eu falo que, nem a Renata falou, que isso aqui é rosa, por que é rosa? Eu tenho que provar que é rosa. Por que 1 mais 1 é 2? Eu tenho que provar. Eu tenho que provar tudo. Eu falei, professora, perdão? Falei, nossa, o João, né? Mãe, ele não é mal educado. O seu filho tem algo especial. Eu, como professora, vou te falar. Presta atenção nesse menino. Chega a me arrepiar, gente. Ela lá no ensino fundamental, ele tinha 7 anos. E ela me chamou para essa conversa. Ela falou, repara no João, quando ele crescer, ele tem algo especial. Então, uma das coisas, das características, gente, é isso, tá? Quando a criança, ela questiona, nossa, mas que criança chata, a gente tem que explicar tudo. Opa, peraí, ele tá questionando muito, você tem que, né? Então, essa, gente, o é uma das sabidão, né? Ah, esse é o sabidão, ele quer saber esse tudo. é o sabidão, esse não acredita em nada. Gente, o João Marcos era uma característica. A professora tinha que falar de A mais B por quê? Não é porque, assim, eu sou professora, né, o mundo tem não sei quantos países, mas por quê? Tinha que pegar o Globo e contar e mostrar, senão para ele aquela informação não era válida. E ela não levou isso a mal. Ela só conseguiu entender. Detalhezinho. Tem a fase do porquê no desenvolvimento da criança do esperado. Mas esses porquês, sim. Eles são mais complexos com as crianças mais novas. Depois eu vou explicar como que funciona as habilidades no cérebro, tá? Exatamente. Bem interessante. O João, agora que eu tive as meninas, eu vejo que os porquês do João, eles eram muito mais profundos. Isso tem níveis, né? Então, assim, gente, esse questionamento é uma das características, tá? Uma autoconfiança também é uma característica. Total compromisso com as tarefas, né? Tipo, deu uma tarefa, ele vai fazer extremamente bem feito aquela tarefa, não faz de qualquer jeito. Os curiosos também, curiosidade, tá? Raciocínio rápido também é uma das características. Enfim, gente, o pensar, o aprender e o agir. Porém, não é regra, tá? Não existe essas regras. Jéssica, então eu vou pegar o meu filho e vou ver se ele tem tudo isso. Então, aí eu posso pensar em procurar alguém para dar um diagnóstico. A gente vai falar os profissionais que dão um diagnóstico. Não. Às vezes ele tem 1 ou 2 características só. Então, quando o João foi diagnosticado, teve uma falha nesse processo que lá na frente eu vou falar porque eu estou adiantando. Por falta de preparo desse olhar, tá? Então, assim, essas características que eu passei, o superdotado e com as habilidades ele tem, porém não é regra. Existem aí, pode ter uma habilidade, pode ter 2, pode ter mais. Exatamente. E assim, para você que está assistindo que é professor, eu sei como tá seu dia a dia. Dentro da sala de aula são muitas crianças,
né? Muitas crianças. Tem sala que é mais calma, tem sala que é mais agitada. E por isso a importância agora que, acho que há 2 anos, que o psicólogo escolar, ele, pelo menos na área pública, precisa ter um psicólogo escolar. Por quê? Eu faço assim o meu trabalho. Eu amo o meu trabalho como psicólogo escolar, sou apaixonada pela clínica e pela escolar. E aí eu chego na sala de aula e observo a criança. Eu entro dentro de sala de aula, observo, pergunto sempre para a professora, todas, tanto CME quanto fundamental. Que alunos que você percebe que para dar uma observada? Ah, esse porque é assim, esse porque é assim. Aí eu falo, ó, lembre-se dos quietinhos, tá? Não é todo que tem a questão de comportamental que mostra alguma coisa. Aí elas são muito boas, ficam, né? Ó, esse, pega informação com os professores, a equipe pedagógica eu pago primeiro que a equipe pedagógica, depois com o professor e vou em sala de aula. Tem alunos que eu já observo alguma coisa, chamo, é eu observar, chamar, tem alguma coisa. E aqueles que o professor falou, eu observo, chamo e vou fazer um trabalho junto com a família. Se necessitar passar por um profissional para fazer uma avaliação neurológica, faz. Então, o que acontece? Dentro do professor da sala de aula, é difícil mesmo. Eu sei que, por vezes, o professor não percebe. Eu falo para os professores, eu sei que é muito difícil, mas vocês percebem muita coisa. Assim, quanto mais conhecimento vocês terem, vocês são fantásticos. Professores é a profissão que forma as profissões. Não é? Mas quanto mais conhecimento, que nem você que está aqui, ó, né, Jéssica? Que bom que você está aqui para ouvir isso, não é? Quanto mais informação você tem, melhor fica. Mas também você tem uma ajuda do psicólogo para poder te ajudar a entender, a ver essas crianças. Porque tem bastante agora, tem bastante casos de crianças que vão para neurologistas por causa de N questões, principalmente o TEA, que é transtorno do espectro autista. E, o TEA é superdotado? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas aí a gente está achando outras crianças além de TEA, sabe? Então, professor, não desista, sua profissão é maravilhosa, né? Sempre procure ter informações para ajudar essas crianças, tá? E a gente está aí para isso. Eu posso já explicar como é o cérebro? Estou muito à vontade. Por favor. É assim, eu gosto de explicar sempre de forma lúdica, assim, mais ilustrativa, que para todo mundo entender, para todas as pessoas, todos os níveis intelectuais entenderem. Vamos imaginar, o cérebro da criança, lembra que eu falei para vocês, criança pequenininha não sabe para atravessar a rua. O nosso cérebro ele tem várias áreas, área da linguagem, área do pensamento, área da audição, visão, os hormônios lá embaixo e tal, na amígdala aqui embaixo, tudo dentro do nosso córtex, dentro da nossa cabeça. E assim, olha que interessante. A criança, ela tem moleira, né? Para passar no parto, mas se vê que ainda está fechando, né? O cérebro da criança, ele ainda não está totalmente pronto. Por isso que não tem esse senso crítico para fazer esses questionamentos. Conforme ela vai se desenvolvendo dentro do que a gente espera, ela vai andando, né? Ela ergue a cabecinha, senta, anda, solta a palavrinha, fala, socializa, e vai indo até chegar numa fase maravilhosa chamada a pré-adolescência. Que aí eles começam a querer ser adulto. Mas como assim quer ser adulto? Qualquer coisa vai debaixo da saia da mãe, não vai? Vai deixar daí? Por quê? É criança e adulto. Por quê? Porque o cérebro deles cada vez vai maturando. E no adolescente, eu brinco do adolescente e falo, ó, vocês estão 90%, hein? Download. 90% do download. Quando chegar a 100%, vocês são adultos, vão olhar assim para os amigos de vocês e falar assim, ai, brincadeira besta, nossa, que povo criança. Mas é porque você ficou adulto, o seu cérebro está preparado. Agora, na criança com altas habilidades, ela tem essas conexões entre os hemisférios, essa junção, ela é diferente das crianças menores. Então, ela consegue questionar mais, ter um senso crítico, desenvolver uma linguagem. Tem criança que demora para falar e quando fala tudo, porque aqui dentro ela já está sabendo. Ela tem mais velocidade de processamento, Jéssica. Você falou assim, a criança vai lá e pensa, raciocina. A velocidade do processamento da informação no cérebro dela é bem rápida. Tem o teste que eu vou explicar para vocês, né, que é o teste do VISC, que é o teste de inteligência, um dos testes mas é a base do coeficiente de inteligência. Lá a gente analisa a questão verbal, a questão lógica, a questão de processamento, a questão espacial, que também tem outra inteligência, que é a pessoa que tem a inteligência corporal, que tem muitos dançarinos, pessoas que são assim,
né? Então, assim, tem todas essas inteligências de acordo com como que o cérebro da criança se desenvolve. Então, é um cérebro que ele está, mas emocionalmente, por mais que seja empático, ainda é uma criança que está em formação. Então, por isso a importância de estar junto com ela e de ter a sala de recursos, porque recurso não é para dar sala de recursos para quem não tem, é para crianças que têm inteligências diferentes. Tanto aquele que tem o déficit intelectual, quanto aquele que tem as altas habilidades intelectuais. Ah, meu filho tem problema, não precisa de recurso. Não, ninguém tem problema. Cada um tem uma inteligência e processa as coisas de uma forma. E para isso a gente tem sala de recurso na escola. Exato. Ainda bem, né, que tem essas leis. Que é por lei, tá? É uma educação que eles têm direito, tá? E vamos lá, uma pergunta para a doutora aí. E quem que faz esse diagnóstico? Se eu tô vendo que eu acredito que meu filho, meu sobrinho, meu afilhado tem algo especial, como que eu faço? Onde eu vou? Se é a família que descobre, como que é feito isso? Primeiro, a família consegue perceber algumas coisas em casa, não é? Ai, que idade? Vamos pela idade. Ai, que idade? Ó, esse teste do VISC, né, que a gente aplica, é um teste de inteligência, é a partir dos 6 anos, mas existem outros também antes dos 6 anos. Primeiro fale com a escola. Fale com a escola e vá para um psicólogo habilitado, de preferência um neuropsicólogo, tá? Que vai aplicar todas essas testagens. Tem até alguns centros de vários profissionais juntos, onde já tem os neuropsicólogos, os psicólogos, né? Caso precise de um outro profissional, tem junto, mas você precisa passar por uma avaliação, entendeu? Neuropsicológica, para avaliar toda a questão, além da questão intelectual, todas as questões da criança. E aí tendo esse diagnóstico, esse laudo, daí sim a criança tem os direitos que ela tem. Exato. E tem o laudo de altas habilidades, mas precisa passar por profissionais. Exatamente. Ai, mas eu tenho que passar pela escola especificamente. Oi? E também tem que passar por um psicólogo, né? Passa pelo pedagogo, passa ali pela direção. Tem, no caso do João Marcos, ele passou, né, com vários profissionais. Os profissionais foi a professora, que ela é mestre, que é essa da sala de recursos. Então, gente, que nem eu falei, a professora lá no Fundamental SESI Iniciais, ela falou, Jéssica, ela não me deu um diagnóstico, ela não me deu um laudo. Ela falou para mim, Jéssica, eu acredito que seu filho tem algo especial. Ela fez realmente papel de professor. O João Marcos também, pequeno, gente, ele escreveu 2 livros, tá? São projetos da escola e ele recebeu 2 vezes a premiação. Uma das dicas aí para os pais, gente, né? Que eu lembro que o João falou que as crianças ficaram bravas porque ele ganhou 2 anos seguidos. A professora falou, João, um dos passeios que sua mãe faz com você no shopping, onde ela te leva? Né? Na biblioteca. Então, isso é interessante também, tá? A gente incentivar essa criança, independente se ela é superdotada ou altas habilidades ou não, a cultura, a leitura. Então, isso é um papel da família. Talvez eu não tivesse cultivado isso, meu pai também, ele ensinava o João muito matemática. Então, o João Marcos estava aprendendo mais e menos, meu pai tinha ensinado vezes dividir. Aí a professora Ana Margarida, que é maravilhosa, né? Que me deu esse primeiro alerta. Aí ela falava assim, Jéssica, o João chega e fala que ele é inteligente porque eu vou e ensino, não tô valendo nada. A gente brincava. Então, tem a capacidade, né, velocidade de processamento e a inteligência, porque existe um mito de que a criança que tem altas habilidades e é superdotada, ela não precisa de apoio, de incentivo para estudar, que ela aprende sozinha. Não, quando ela se percebe que ela tem algo, é algo que o cérebro dela tem a facilidade. E nada como explorar aquilo que a gente gosta de fazer e sabe. Então, se teu filho é bom nisso, e uma dessas inteligências, é incentivar ele. Não também, pais, cuidado, por favor. Ele tem essa alta habilidade, mas pode ser que quando ele ficar mais velho, ele não queira trabalhar nessa alta habilidade. A alta habilidade não cria expectativa. É uma característica, a alta habilidade é uma característica dele que precisa ser aceita. Lembrar que ele é uma criança, aceita, e aí a profissão dele, ele vai seguir o que ele quiser. Mas existe facilidade nessas áreas. Ele só precisa ser aceito e acompanhado como uma criança. Ele não é um motivo de desgosto, também nenhum troféu. Ele é o seu filho. Seu filho que é a escola está preparado, o Brasil está preparado, né?
Deixa lá. Exatamente. Se você escuta muito, nossa, seu filho é muito precoce, né? Nossa, seu filho é muito talentoso, né? Ai, seu filho parece que ele tá diferente, ele aprende mais rápido que as outras crianças. Esses também são alertas, tá? Porque às vezes no cotidiano é isso que a gente escuta de uma criança com outras habilidades, as pessoas mesmo em volta elas percebem, tá? Vamos falar agora um pouquinho, doutora Renata, sobre o papel do professor. Tá? E, gente, eu fiz um TCC, por isso eu tenho esses conhecimentos aí mais profundos, porque eu vou contar um pouco de como o João Marcos foi diagnosticado, para vocês entenderem, gente, porque eu sou uma pedagoga empresarial, mas porque que eu tenho bastante conhecimento que realmente eu fiz um TCC voltado a isso. Por quê? Porque o João teve esse comentário da professora quando ele tinha 8, 9 anos, né? Aí o João Marcos foi, né, pro Colégio Souza Naves, e ele foi pro fundamental séries finais, né? Souza Naves, já foi um colégio. E um dia chegou uma carta aqui em casa que ele tinha ganhado uma medalha da Olimpíada de Matemática que eu não sabia que existia. E sendo convidado para participar de um projeto científico na UEL. Gente, na UEL, eu nunca tinha nem ido na UEL. Falei, como assim? Não entendi muita coisa. Mas como eu sou aquela mãezona produtora, eu falei, vamos lá ver o que está acontecendo. A hora que eu cheguei lá, também outra pessoa que eu quero agradecer muito é a Ana Lúcia, tá? Ela é a doutora lá da UEL, que tem esse projeto maravilhoso. Ela chama eles de gêniozinhos, foi assim que ela chama eles pra gente. Um projeto científico. E aí foi onde eu chorei, me emocionei, que eu entendi que o meu filho realmente tinha algo especial. Foi há alguns anos. Aí ela explicou tudo isso aqui que eu realmente estudei, que a doutora Renata está falando, que ali realmente só tinha alunos com outras habilidades de superdotação. Me explicou, ainda falei, gente, será? Vamos ver se ele vai acompanhar o projeto. Já fazem 3 anos que o João Marcos faz o projeto lindamente, tira notas maravilhosas. Então, é por esse caminho. Então, foi aí que eu entendi. E depois, logo em seguida, a mestre Marcela, maravilhosa de Souza Naves, entrou em contato comigo e falou, Jéssica, a gente tem uma sala de recursos, porque eu também não sabia, não tinha feito esse trabalho, não sabia que ele tinha direito. Então, eu não falei com a escola, porque na minha cabeça a escola sabia que ele fazia, né? Porque ele fez a Olimpíada de Matemática na escola. Enfim, a Marcela ali ficou sabendo, depois de quase um ano que ele estava fazendo o projeto, me chamou, fez realmente toda uma entrevista comigo. Não é só sobre inteligência, tá? É sobre vida pessoal, é sobre vida familiar, tudo. Conversou bastante comigo, falou, Jéssica, eu vou atrás do diagnóstico do João, porque você precisa ter esse papel, esse laudo com os profissionais certos. E aí foi onde eu questionei, falei, Marcelo, o João Marcos está há 1 ano fazendo o projeto na UEL, como assim o Souza Naves ainda não colocou ele nesse projeto? Como vocês não descobriram ele? Aí foi onde a gente teve uma conversa, que ela me explicou o quê? Foi o motivo de eu fazer o TCC, que eu fiz para entender por que o professor demora para diagnosticar. Esse foi o meu intuito. Ela falou, Jéssica, quando eu descobri o João, eu fui falar com os professores. E sabe o que os professores falaram? O João Marcos não tem altas habilidades. Não. O João Marcos é o famosinho da escola, é o descolado. O João Marcos não senta na frente, ele não é nerd, ele não tá... O João Marcos não tem. Gente, altas habilidades não é aquele aluno CDF que senta na frente. O João Marcos é um exemplo muito claro disso. Pela forma dele agir e socializar, lembra que eu disse que ou é isolado ou ele é o destacado, ou ele chama a atenção? O João Marcos, na época, ele chamava a atenção, no caso. Eles falaram que não. Ela falou, Jéssica, eu trouxe o João para mim, fiz o laudo e apresentei aos professores. Falei, professores, tá aqui, o João Marcos tem altas habilidades de superdotação. Então, foi por isso que eu fiz, porque o professor, ele precisa, o que eu falo para os professores, você que é professor, a gente faz uma pós, estuda, faz uma pós em educação especial, porque é o papel de vocês, identificar o aluno com as altas habilidades, é o papel do professor. Mas ainda bem que deu tudo certo. A gente já Marcos está há uns anos no projeto também, participa de várias coisas, só que o professor ele precisa estar preparado, porque esse é o papel dele. Ele tem que ter um ambiente dentro de sala favorável para isso. Ele tem que trazer atividades realmente dentro do cotidiano dele que estimule ele identificar se tem algum aluno dentro de sala com altas habilidades. É um papel do professor. E, infelizmente, muitas crianças, gente, elas passam pela
escola, chegam na faculdade, chegam na vida adulta e nenhum profissional da educação conseguiu diagnosticar. Então, ele perde o quê? Ele perde o direito de participar dessa aula que especial que eles têm direito de fazer, porque essa aula o quê, gente? Que nem a doutora Renata falou, estimula. Se eu não estimular o meu filho, ele vai ser uma pessoa normal, ele vai ter um raciocínio rápido, porém ele não foi estimulado para aquela inteligência. Então, ele vai ser uma pessoa comum, vamos dizer assim. Agora, quando você estimula, você vai trazendo mais conhecimento, vai fazendo ele pensar. Eu vejo os projetos da Marcela, ela realmente mexe muito, estimula eles demais. Então, é por isso que eles precisam dessa aula especial. Exatamente. E o professor dentro de sala, gente, ele tem a obrigação, eu falo como mãe, sabe? De ter esse olhar. Ele tem, como é difícil, porque tem muito aluno dentro de sala, mas é a obrigação do professor. Então, estude, vê como você pode incentivar o seu aluno. Nem se é educação ali infantil, ou se é, enfim, em qual área que você atua como professor. Esse é um dever seu, professor. Então, se especialize para que você consiga identificar esses alunos dentro de sala. E você, professor? Ai, mas eu não sabia. Não tem problema. Não tem problema. A informação é a melhor coisa, né? Então, por isso que a gente, né, objetivou fazer essa live para trazer mais informação pelo fato de você ser professor. Tá em sala de aula, já te faz um guerreiro, porque está preparando nossas crianças. E quem vive dentro da escola vê o quanto que é gratificante, mas o quanto que também é desgastante. Só que vocês são muito capazes. E aí a gente está aí com informações para capacitar vocês mais do que já são capacitados. E que a Jéssica falou, daí vai do profissional, né? Jéssica, onde eu trabalho, tem bastante profissional que já está falando, estou fazendo curso de tal coisa, tal coisa, tal coisa. Renato, fazendo curso de tal coisa, dos professores. Teve esses dias que eu abracei ela. Falei, ai, gostou de trabalhar com professora assim, boa. Aí ela deu risada. Ai, eu fiz um curso assim, assim, nas férias. Falei, ai, abracei ela. Bom, professora, assim, que são professoras muito boas. Vai, estuda, tem coisa na internet. Às vezes, né, tem muita coisa, não só da outras habilidades, a gente vai falar de outros, né? Do TEA, do TDAH, de outras questões. Também estude, porque você é capacitado, a gente confia em nossas crianças a vocês. Né? E quanto mais a escola estiver preparada, melhor. Mas também, pais, se preparem. Sabe por quê, Jéssica? O trabalho ele funciona muito bem com 3 instâncias. Em qualquer nível de inteligência, seja no déficit intelectual ou nas altas habilidades de superdotação. Então, sim, são três áreas que precisam, 3 instâncias que precisam trabalhar juntas. A escola, onde a criança ela passa mais a maior parte do tempo, a família e os profissionais específicos para cada diagnóstico, para cada laudo. Então, precisa ser um trabalho junto. Então, a escola precisa se preparar, mas pais também, né? Se informar. Ai, mas eu não entendo. Vai na escola, pergunta, né? A escola tem um psicólogo, a gente está lá, ó, chama para conversar, vamos trocar informação, fazer esse trabalho. Eu sempre falo, são 3 instâncias. A escola e pais. E os profissionais. Uma vez uma mãe falou para mim, mas a sala de recursos, ela ficou preocupada com a sala de recursos, porque são várias crianças diferentes e um professor só. Como? Aí eu tenho filho, no caso agora, né? O filho com as habilidades para uma criança que tem déficit intelectual. Como é que daí fica na sala de recursos? O professor é capacitado, tá? Ele tem estudo para cada caso. Tá bom? Exato. Se você é um professor de recursos, continue estudando mais, mas caso a escola orientou você para a sala de recursos, seu filho, leva, tá bom? Vocês são trabalho junto. E é assim, eu tenho um filho superdotado, é um motivo de alegria. É um motivo. Você se sinta feliz por isso. Se sinta orgulhoso, que nem a Jéssica tá aí, babando, feliz. A tia também babando, mas a mãe baba mais, né? E outra coisa, Jéssica, que me veio agora na cabeça. Eu sou adulto e eu acho que eu tenho alguma coisa assim. Que na minha época não tinha esses estudos. E agora eu tenho uma vontade de saber se eu tenho altas habilidades. Se você tem vontade, vai no profissional, conversa com ele. Se você quer descobrir se você tem ou não, vai. Lembra que eu falei? Se você tem uma desconfiança, vai. Quem sabe você descobre e pode fazer mais sentido. Sabe por quê, Jéssica?
gente se sente melhor na nossa vida quando nós sabemos quem nós somos, que é a nossa identidade. E eu gosto muito de trabalhar as questões de diagnóstico dentro de sala de aula, principalmente, né, no ensino fundamental e educação infantil, porque é no comecinho. Por quê? Porque para eu me aceitar, eu tenho que saber quem que eu sou. E quais são as qualidades e defeitos? Isso. Mas se eu não me conheço, e quem tem uma alta habilidade, ele sente que ele tem algo diferente. E quando se tem diagnóstico, se dá aquele assim, nossa, uau, eu sabia. Agora eu estou sentindo quem sou eu. Entende? Tem muito a ver com a autoestima, isso, com quem você é. Tanto a criança que tem laudos que nem de TEA, TDAH, peraí. Agora eu estou entendendo, eu sou assim. Não é um laudo para te incapacitar ou supercapacitar. É para te mostrar quem é você. Para mostrar para nossas crianças quem são eles no processo de identidade. Isso é importantíssimo para a autoestima da pessoa. Você vê, então não é só uma questão de é legal e vamos estimular. Não, tem a ver com a minha identidade, a minha autoaceitação, a forma de eu lidar. Um colega é muito bom numa coisa do trabalho, e as pessoas ficam com raiva porque ele sabe tudo em tal coisa. Mas se ele tiver noção que ele tem uma alta habilidade, então, peraí, eu não estou sendo tão assim, estranho para eles, assim. Não é que eles não me aceitam, é porque eu sou diferente. Eu tenho isso, vai ser natural a reação deles. Olha a diferença do que, nossa, ninguém gosta de mim. Nossa, eu tenho alguma coisa de errado. Olha a diferença dentro da cabeça de uma pessoa quando ela sabe que ela tem, se ela tem algo ou não tem algo. Então, vai além da parte intelectual, vai a parte de cidadão, de relacionamento, e para o que a gente mais quer como profissionais da psicologia e da escola. Melhoria da qualidade de vida individual e em sociedade. Né? Exatamente. Da família, como você estava dizendo, gente, o pela família é fundamental, tá? É importantíssimo. Eu tenho mesmo lá no projeto da UEL muitos pais que eles simplesmente, eu não tô sábado de manhã levar, não vai atrás. Aí eu falo, como, gente? Se chegou um convite desse, como que você não vai levar o seu filho? Tem pais que eles reagem dessa forma, eles não querem saber. Eles realmente se negam a ter todo esse recurso para o seu filho. Então, incentivar, conseguir acolher, tá? Talvez, assim, algo diferente que ele tenha, se ele questiona muito. Um exemplo, o João Marcos é muito rápido em muita coisa, só que ele tem um tempo. Se ele tem que tomar banho e se arrumar, não adianta você falar, João Marcos, 5 minutos. Ele tem o tempo dele. Então, é algo que eu sei que é uma característica das nossas habilidades. Eu preciso, como mãe, respeitar que ele tem o tempo dele para fazer as coisas. Eu não posso apressar ele. Você é inteligente, faz logo. Não, calma, ele é inteligente na área dele. Porém, ele tem o jeito. Então, eu acho que nem só com as habilidades, com a criança como um todo. Nós, famílias, precisamos estar em reunião. Nossas famílias precisamos estar dentro da vida escolar do filho. Estar em reunião, participar de apresentação, se tem sala de recurso, está ali junto. Então, o papel da família, como a doutora Renata falou, gente, é muito importante para o aluno com altas habilidades e qualquer criança. Então, família, abraça o seu filho. E isso que a doutora falou, sobre não ser, ele é mais ou ele é menos, não é isso, ele se encontrar. Porque isso também vai muito da vida pessoal, porque reflete muito na vida pessoal dele também. Um exemplo de relações da família. Exatamente. Que aí a doutora talvez pode explicar um pouco melhor. Eu vou falar a minha experiência. Quando eu fiquei sabendo do João, gente, eu fiquei me achando. Gente, meu filho! Eu falava pra todo mundo. Um dia o João Marcos chegou em mim, gente, ele tinha tipo 12 anos. Mãe, vem aqui. Falei, oi, filho, porque era tipo meu orgulho. Mãe, eu não sou melhor que ninguém. Eu sou igual a todo mundo. Eu só sei mais matemática. Foi o jeito que ele me colocou. Aí eu parei, falei, gente, eu tô reagindo muito bem, calma. Porque como mãe eu fiquei muito feliz. E ele foi mais adulto que eu e me deu uma bronca com jeito. Mãe, eu não sou melhor que ninguém. Então não fique falando todo mundo que isso me incomoda. E eu respeitei. Então fala um pouquinho de como fui mensagem, doutora Renata. Porque eu fui dessa forma. Eu vi só um lado lindo, bom, meu filho vai ser um gênio. Eu vi dessa forma, mas não é bem assim, né? Existem duas formas de reagir, tá? A gente está falando de altas habilidades,
A reação são essas duas reações, mas também quando existem os déficits intelectuais também, as outras particularidades, outros transtornos que não são nem em nível de inteligência, mas transtornos comportamentais. Existem duas formas, e você, pai e mãe, se você de momento não aceitou, negou, é um movimento natural. Existe muito isso, Jéssica. O pai nega ou super aceita, no caso das altas habilidades. Por quê? O que a gente tem que pensar? É um orgulho? É um orgulho. Mas aquilo é dele para ele. É dela para ela. Não é para o meu ego. Eu posso sim e mereço ser feliz de ter um filho, uma filha com altas habilidades ou uma superdotação. Mas é ele. Como que isso vai refletir no meu filho? Como que vai ser para ele? Vou dar um exemplo de uma reportagem que eu vi, que não é altas habilidades, só para entender basicamente o que você falou, Jéssica. De uma menina que estava com não sei quantos milhões de seguidores. E aí a mãe dela conversou com ela e ela desativou a conta. Ela era influência, ela era adolescente. E a mãe dela falou assim, na entrevista, né, na reportagem, eu não consigo educar minha filha. Porque se ela fala tal coisa, a mãe quer comprar tal blusa. Eu falo, ó, porque você fez isso e isso, você não vai ganhar uma blusa. Da meia hora, chega um monte de sacola dos patrocinadores dela. Então, assim, minha filha não tá conseguindo ser filha. Ela está sendo adulta. E ela está tendo uma autonomia que para a idade dela não faz bem. Então, assim, o que não pode esquecer, levando como uma analogia, a criança que tem altas habilidades, ela é muito boa naquela área. Muito boa. Mas ela precisa ser criança. Precisa ser educada, precisa ser estimulada, precisa ser corrigida. Ela é uma criança. Eu sempre falo assim para os pais, até para as crianças eu falo. Uma vez eu lembro de um que é do caso TDAH. Eu fiz isso porque, tá vendo? Porque eu sou TDAH. Eu falei, peraí, vamos ver até onde é TDAH e até onde é você. Me olhou assim. Porque você não é TDAH. Você é você. E tem o TDAH. O João, no caso do João. O João, peraí, o João é o João. E aí você falou, para ele tomar banho, tem o tempo dele. Isso aí é o João. Não é porque ele tem outras habilidades que ele vai ser, nossa, o perfeito. Peraí, aquilo é dele. Para manter, para altas habilidades, a criança perceber que aquilo é uma inteligência que faz parte dela, que não é ela completa. Entende? Para continuar sendo saudável para a cabeça dessa criança. E caso você, pai e mãe, esteja num momento de dificuldade de entender, de aceitar, não tem problema. Acontece, existe, mas o que você faz com isso? Deixa disso? Não. Trabalhar a aceitação. Porque seu filho precisa de você. E você é referência para ele. O pai e a mãe, os professores são as outras referências que vêm logo após os pais. Mas a referência é pai e mãe. Então ele precisa da sua aceitação. Meu filho, nossa, não parece que ele tem altas habilidades, que nem você falou assim. Ele é o tipo normal, né? Que eles acham que uma visão de que a pessoa. Mas ele pode ser meio diferente, meio estabanado, meio esquecido. Pode ser. Nossa, ele é estabanado, esquecido, mas ele é um artista, a altas habilidades dele é de arte, as outras coisas, é característica dele. Todo mundo pode ser do jeito que é, entende? Para não ter essa confusão. Mas eu não sei fazer isso. Por isso tem psicólogo, por isso que tem orientação na escola, tá? Pensem sempre que vocês não estão sozinhos. É um trabalho de 3 instâncias. Escola, família e os profissionais especializados. Aí, é um cordão de 3 dobras, como falam, né? Eu vou contar aqui um caso de uma pessoa que eu presenciei, né? Uma pessoa, assim, que passou pela minha vida. Eu descobri que estava fazendo o diagnóstico na escola do João, né? E conheci a família e fui perguntar. Falei, gente, eu não acredito, meu filho faz. Eu toda do meu jeito. Sabe o que o pai falou pra mim? Eu não sei onde que ele tem as habilidades. Ele derruba tudo no chão, ele bate na porta de vidro, ele é bobo. Ele não tem isso. Eu ri da professora, porque como assim? Aí eu fiquei mudar pra criança, hein? Porque eu não posso. Aí a escola teve que trabalhar com o pai. Realmente eu não vejo ele dentro da sala do João Marcos de Recursos. Não sei se ele participou ou não. Mas eu participei, assim, então, de uma negação do pai. Mesmo a mestre lá explicando, o pai ele não entendeu. Ele falou, nossa, eu participei. Ela falou, que bom que você tá aqui. Eu fiquei rindo, tipo, tô aqui, mas isso é uma palhaçada. Meu filho não tem nada, ele é destabanado. Muito pelo contrário, tá mais pra burro que pra inteligente, o pai falou. E eu fiquei, tipo assim.
Então, realmente, às vezes o pai não entende, você precisa entender. Se o profissional ele deu esse diagnóstico, ele sabe o que ele está falando. E ele vai te explicar o porquê. A gente não pode ter essa visão de que, ai, que nem a gente falou, inteligente, é o gênio. Não. O João Marcos mesmo ele tem as habilidades acadêmicas. É português e matemática. Pronto. Essas são as habilidades dele. Né? Então, a gente tem que respeitar, tem que acolher. Eu realmente fiz esse TCC para entender como mãe, tá? Porque eu como mãe falei, eu quero entender. Eu sabia, eu tinha estudado na faculdade, mas não era a fundo, não tinha feito uma especialização. Então, se eu tenho um filho com outras habilidades, no meu caso, né, o que eu falo para os pais, eu vou entender o porquê. Mas existem muitas matérias, gente, internet, Google, que explicam muito. Vocês podem fazer uma pesquisa para saber como ele realmente lidar com essas crianças, com esses alunos, até com esses adultos. Agora, eu e a Renata, né, Rê, a gente até às vezes comenta, às vezes a gente conhece alguém e eu falo, ô Rê, agora que a gente entende, né, formado, tá fulano, você não acha que tem ali um dedinho de altas habilidades? Claro que a gente não fez todo o teste, a gente não pode diagnosticar, né, doutora? Você não pode sair diagnosticando as pessoas. Mas a gente já consegue, gente, perceber pessoas adultas ao nosso redor que elas realmente têm algo especial. Às vezes ela está numa profissão, às vezes ela está fazendo algo assim que está muito fora daquilo que ela poderia fazer, da área que realmente, se ela fosse estimulada, ela talvez teria uma vida diferente, um outro rumo profissional, seria talvez um adulto mais bem resolvido, que eu acho que é o mais importante, com mais felicidade. Então é isso que a gente precisa. Eu lembrei de um vídeo, assim, adoro esses videozinhos, assim, esses reels aí, que são muito sábios, né? Muitas coisas, né? Não sei se é porque eu sigo só essas coisas para essas coisas. Mas tem de uma menininha, não sei se é brasileiro um vídeo, e ela vai chutar a bola, lá no campinho, lá, as meninas de uniforme, ela vai chutar a bola e ela não acerta certinho. Daí ela, de boa, começa a virar, assim, sei lá, ficar virando, fazer piruleta para trás. Aí falou assim, às vezes você só tá no lugar errado. Exatamente. Não é? Exatamente. Então, eu vi também de um rapaz, eu não sei também, não conheço, são os adultos que a gente, né, profissional, fica olhando, percebendo, mas a gente não sabe que a gente não diagnostica eles, porque, né, não está na clínica, mas é um menino, eu não me lembro o nome dele, bem interessante. Teve um programa, era esses de talento, era daqui do Brasil. Ele fez a morte do cisne, né, que é de balé. E eles tiraram um sarrinho dele, porque ele estava vestindo uma roupa normal, e é de balé mesmo, é uma coisa de balé. Então, normalmente são mulheres, deixaram claro lá, mulheres, com a roupa, né, até a pontinha dos pés. E não deram crédito nenhum. Gente, ele deu um show, com o movimento do corpo dele, que ele não precisou de mais nada para fazer tão perfeitamente a morte do cisne, tanto que eu nem entendia, e eu olhei e falei, gente, uau, e eu não sou fã dessas coisas, hein? Ele tem a inteligência corporal sinestésica, que é uma das aqui que eu acho que eu acabei falando. Ele tem a inteligência corporal. Ele é um gênio. Aí depois o cara chorou e contratou ele para a equipe. Básico. Um menino comum. Ele é comum, mas ele tem outras habilidades. Entende? Então, assim, para a gente não deixar mistificado, que também tem crianças que têm várias altas habilidades, que no caso a gente vê a Maísa, na televisão, lá do Silvio Santos, ela tem muitas, eu nem fui estudar sobre ela tem muitas, então ela chama um pouco mais atenção. Mas não precisa ser todo mundo igual a Maísa. Às vezes é aquele quietinho no canto, às vezes é aquele que nem o João, que tá lá com a galera. Isso é bom, lembre-se sempre. Tem aquele que tá trombando em tudo, que é o filho daquele homem que você falou, que é o tudo assim. Por quê? Porque é a criança. Lembrem que isso é bom para criança, para a formação da identidade dela, para autoestima, realização dela como pessoa. O propósito é esse. Escola, psicologia e os pais precisam estar nessa. É para ele cidadão, que ele tem direito à educação. E se ele altas habilidades, ele tem também direito à educação especializada. Educação especial, né? E podem contar com a escola cada vez se preparando mais, nós profissionais da psicologia também, as mães, pedagogas como a Jéssica, e disseminar mais conhecimento para que essas crianças possam ter mais qualidade de vida, que é o que importa. Que a gente cria as crianças para o mundo, né?
Exatamente. E elas crescem e elas são o futuro, né? O futuro do mundo. O futuro do Mais nosso alguma mundo, colocação, doutora Renata? Não, é falar assim, é incentivar, né? Pais, professores, até a própria, às vezes, tem um adolescente assistindo, um adulto. Lembre-se que não importa o que aconteceu até agora, o que importa é o que vai ser daqui para frente. Vamos lá para a escola, vamos conversar com a equipe sobre seu filho, se é professor, vamos estudar, vamos especializar. Se é criança, tudo que tem vontade, vai lá, procura saber. O que importa é daqui para frente. E vão passar a informação, essa live para mais pessoas, fazerem lives do que você conheceu, para que cada vez mais essas crianças possam ser vistas como são, aceitas como são, tratadas como merecem, incentivadas como merecem, de acordo com quem elas são. Exatamente. Então, professor, gente, que eu falo, educação continuada, estudem. Para os pais, incentivem o seu filho, independente da forma que ele incentive, eduque, procure profissionais, profissionais que nem a doutora Renata, parabéns, porque o acompanhamento de vocês dentro desse processo é fundamental. E eu quero aproveitar para agradecer aqui, gente, eu falo que as 3 profissionais, como mãe agora, que realmente fizeram a diferença na vida do João até agora, que é a doutora Ana Margarida. Já era. Do que ela ainda é da escola Lei do Fundamental, da Maria Teixeira Jorge, ela está muito no meu coração. Parabéns pela profissional incrível que você é. E toda a equipe, tá? A Janaína aí, que agora... Aqui tá chovendo em Rolândia. A Janaína, que agora ela é vereadora, se eu não me engano, mas ela é diretora, um projeto maravilhoso também. Queridíssima. Excelente, então, ela conheci. Então, pessoal, a Ana Margarida, muito obrigada. A Marcela, gente, a mestre aqui do Souza Naves, ela faz um trabalho incrível. O João Marcos foi para o Rio de Janeiro ano passado soltar foguete e ela foi junto. E ela estimula essas crianças. Então, Marcela, parabéns pelo seu trabalho. Deus abençoe mesmo. E também, gente, a doutora lá da UEL, a Ana Lúcia também, que é outra incrível, que também faz parte da história do João. Quero agradecer essas 3 profissionais aqui. E agradecer também, gente, agora a doutora Renata. Tanto a minha irmã Renata, que sempre me ajudou, né, a acompanhar a gente. Aí ela tem a bebezinha dela, então a gente se ajuda aí, né, em todos os aspectos. A gente é bem... além de profissional pessoal, a gente é bem próxima. Então, quero agradecer por toda a ajuda. Eu agradecer por você aceitar, depois de um dia de trabalho, né? Eu sei, criança pequena, estar aqui para conversar com o pessoal, para falar sobre isso, para me ajudar a esclarecer, porque realmente é muito importante. Agradecer todo mundo que entrou na live. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, tá? Se tiver algum assunto legal que vocês querem também trazer aí. Gente, meu irmão entrou! Finalzinho da live, nosso irmão, outro peixe. Vamos dar um oizinho, Jéssica, só um pouquinho, ó. Tem aqui, ó, que eu tava vendo, agora a gente dá uma olhadinha, né? Todo mundo que entrou, tem a Ju, que a gente tinha falado, obrigada, amiga. Tem... Deixa eu ver aqui, peraí, gente. Peraí, que eu vi uma coisinha aqui. Boa noite do Fernando, né, Jéssica? Meu esposo, gente, companheiro! Boa noite. Boa noite, amor, obrigada. Tem aqui quem comentou, a tia Marta comentou, muito bom saber. Tem a da Edmara, que ele disse, minha amiga, que bom que você gostou, viu, amiga, do assunto. Feliz que você está aqui. Tem outras pessoas que entraram e agora que a Jéssica falou do Adriano, posso finalizar com chave de ouro, com deixar um ponto de interrogação aqui na live? Sim. Eu já trata para eles, né? Então, o primeiro foi o João Marcos, da Jéssica, e o segundo foi a mãe Emanuele. E o João Marcos, a Jéssica percebeu. A Emanuele é um caso, agora que o Dri tá aqui, oi Dri, tudo bem? A gente também te ama. Vira lá, ó, Adriano Bernardelli, Jéssica Bernardelli e Adriano Bernardelli. A Emanuele e o João Marcos, eles têm a mesma idade, né, Té? Mesma idade. 1 ano de diferença. 1 ano. E os dois estavam desenhando. A Emanuele é 1 ano mais nova. E eu vi, ainda gosto, né, parte artística, que o traçado da Emanuele, lembro que ela estava fazendo um nariz, era coisa de criança grande. E o João Marcos fazendo as bolinhas lá, né? Fazendo aquele desenho da idade. Falei, Manu,
Falei, você tem essa noção de... Olha a inteligência que eu falei para você, está aqui, ó. A inteligência naturalista. Ela tinha noção do natural de um nariz. E eu falei, gente, essa menina é uma artista. Aí eu tirei uma foto, tenho foto até hoje. Tirei uma foto. Falei, gente... Mas eu estava no piano da faculdade, então não estava muito. E o que aconteceu agora ano passado? Ano passado, ano retrasado? Pois a menina começou a fazer um monte de quadro, coisa mais linda do mundo, né, Dri? E ela fez um, olha a inteligência, eu não sei se ela tem essas habilidades, a titia falando, por isso que eu falei que vou deixar um ponto de interrogação, que é uma coisa interessante para ver se ela tem. Ela fez um quadro que o efeito dele é quando desliga e acende a luz, ele muda de cor, um negócio muito, muito assim, que eu fiquei... E eu acho que ela pode ter alguma coisa, como titia, né, como profissional, a gente pode, dá pra gente ver, pra ele ver. Porque de pequeno eu já tinha percebido. Então, olha que interessante. Né? Só para deixar uma deixa aí. Viu, pessoal? Então, obrigada, gente, pela participação. Então, obrigada pelo convite, Jéssica. Incentivo por nada. Obrigada a você, disponibilizar seu tempo. Grande beijo. E a gente vai trazendo mais live, tá? Se quiser algum assunto específico, entre em contato com a gente, que a gente aqui, como pedagoga e como psicóloga, a gente traz aí para vocês esses pareceres profissionais. E tem outros também, Jéssica, que é na área empresarial, que é a tua área, né? O meu foco é escolar e clínica, mas eu tive experiência também na área organizacional, que é a área de empresa. E você é pedagoga empresarial. Então, se vocês tiverem alguma curiosidade, alguma live com relação ao mundo do trabalho, dá pra gente fazer uma live também falando sobre questões de saúde mental dentro do trabalho, etc. São os assuntos legais. Isso é algo bem legal pra gente trazer depois. É bem legal. Já tá aí, já um tempo. Boa noite. Obrigada a todos. Beijo, Deus abençoe. Como é que é o nome dela? Aral. Muito obrigada, que bom que você ficou feliz. E se precisar, Jéssica, a gente faz de novo aí, tá? Vou deixar salva essa live, gente. Pode compartilhar, pode ver de novo. Se acha que tem alguma mãezinha aí, que tem alguma criança. Enfim, a gente vai deixar o conteúdo aqui para vocês. Grande beijo, gente. Fiquem com Deus. Boa noite. Amém. Tchau.